Meus irmãos, a paz e a graça. Cleiton Souza mais uma vez. Vamos à aula, né? Convido a todos a participar desta aula, nova aula da EBD, né? E desta vez vamos tratar aqui a respeito do 27º livro do Antigo Testamento, né? Vamos falar aqui sobre o livro do profeta Daniel, né? Que muito ensina, que é uma coisa maravilhosa este livro, tá bem? Então, vou fazer uma oração aqui para que Deus possa abençoar esse trabalho nosso e esse ensino, para que tanto o ensino quanto o aprendizado seja devidamente satisfatório, né? Ó Senhor Deus, Pai querido, ó Senhor, peço, clamo, me humilho mais uma vez para pedir que o Senhor interceda nesse estudo e nesse ensino, para que o Senhor me capacite de forma correta, para que eu possa abordar corretamente o livro sagrado, né? Poder apontar acerca dos ensinos maravilhosos e as coisas maravilhosas que constam no livro do profeta Daniel. Então, no abrir da minha boca, peço que o Senhor interceda para que saia o correto ensinamento e que esse ensinamento possa germinar e crescer e frutificar no coração dos meus irmãos que estão assistindo nesse momento ou que irão assistir no outro momento. Amém? Amém, meus irmãos, a paz e a graça. Vamos para mais um ensino acerca da Bíblia Sagrada. E como já disse, vamos falar aqui sobre o profeta Daniel, né? Que é aquele profeta um tanto quanto interessante. Às vezes tem alguma linguagem um pouquinho difícil em alguns momentos, mas se conseguirmos fazer uma leitura sistemática ou ler o Daniel juntamente com outros livros, conseguimos entender perfeitamente o que ele está dizendo, ou ter mais ou menos uma ideia, né? Até porque tem algumas linguagens ali que são simbólicas e que traz aí grandes discussão no campo acadêmico, tá? Então, o livro de Daniel, como já disse, ainda vamos ele é o profeta que finaliza, né? Aquele grupo de profetas chamado de profetas maiores. Por que são profetas maiores? Porque eles escreveram mais do que os demais profetas, que são chamados 12, ou os últimos, tá? Então, quem são os profetas maiores, professor? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por isso que são chamados 4 profetas maiores, que esses caras escreveram a barbaridade. Mas, professor, o livro de Daniel só tem 12 capítulos, é muito pouco. Salvo engano, de Osés tem 11, e aí? O livro de Osés, vou guardar essa polêmica para discutir lá acerca de Osés. Mas o livro de Daniel é muito importante. Então, em razão da importância do tema abordado nesse livro, ele foi alçado à condição de profeta maior. Lembrando que o livro de Daniel, na nossa Bíblia, ele está dentro do módulo do livro dos profetas, né? Enquanto que na Bíblia hebraica, ele foi alçado da natureza como um livro histórico, né? Tanto é que, lembrando que a Bíblia Sagrada, a Bíblia hebraica, ela é dividida justamente na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, vamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Depois vão vir os profetas. Os profetas, ele vai falar os profetas anteriores e os profetas posteriores. Onde os profetas ele vai considerar desde Josué até o último, que é Malaquias, né? E depois ele vem a terceira classificação na Bíblia hebraica, né? Que vem a questão dos escritos. Os escritos ele vai ter os livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Posteriormente vamos falar os 5 rolos, que nós já falamos aqui, Meglote, que vem aqui o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes. Por último, vem os livros históricos, que a Bíblia hebraica abre esse módulo de livros históricos com o livro de Daniel. Também Daniel, Esdras, Neemias e, por último, Crônicas. Tá bem? Mas na nossa Bíblia, que é a Bíblia justamente a protestante, o livro de Daniel ele vai estar no módulo do livro dos profetas, no que pese
O livro aponta diversos pontos históricos e, inclusive, ele é muito contestado em razão da exatidão, da veracidade do apontamento, da sucessão dos fatos futuros. Né? É muito coerente o apontamento nesse livro. Tá? Já falamos aqui sobre Jeremias, né? Eu preciso contextualizar vocês. A história do povo israelita é muito interessante. Deus cria Adão e Eva depois vem Noé, Noé vem Abraão vai ter Isaac vai ter Jacó vai ter os 12 filhos, dos 12 filhos lá, um deles passa a ser governador do Egito, os demais passam na condição ali, posteriormente, de colaboradores juntamente com José. José morre, Faraó esquece da história que aconteceu com José, escraviza o povo de Deus. Depois Deus levanta o libertador, que é Moisés. Moisés liberta o povo, entra na Terra Santa. Depois Moisés morre, vem Josué. Josué morre, vem os juízes, que são líderes regionais. Dentre esses últimos juízes, vamos ter Samuel. O povo aí se irrita com a teocracia, diz, não, Deus, sob o domínio, não temos que ter um rei humano aqui. Tudo bem, Deus manda 3 reis com um caráter único, né, de unicidade territorial. Saul, Davi e Salomão. Salomão, que é o último dos reis. Cada um dos 3 reis, né, governa 40 anos. Já vem Salomão, com os seus últimos anos, acaba cometendo idolatria. Idolatria, o reino se divide. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte dividido ou destruído pelos assírios lá em 672. Já a história do Reino do Sul. Aqui está a história de Daniel, no Reino do Sul. O reino chamado sobrevivente. Esse reino vai sofrer 3 invasões babilônicas. Um no tempo de Jeoaquim, que é na época, que foi em 605 a.C. Nesta primeira levada que os babilônios adentram a cidade de Jerusalém, ele mata o rei e leva a nobreza, né? A nobreza e os príncipes. Entre esses príncipes e nobreza estava justamente o profeta Daniel, que foi a primeira diáspora, ou a primeira deportação. Tá bem? Posteriormente, o povo de Israel se rebela. Então, se rebelou, com 90 dias, o rei que foi morto colocou Joaquim. Joaquim só passa a governar 90 dias, mas Joaquim passa a se rebelar contra o rei. Nabucodonosor vai em pessoa novamente, invade Jerusalém pela segunda vez. Nessa segunda vez, leva também uma outra camada de uma outra população dos judeus. Na primeira deportação foi Daniel. Na segunda deportação foi Ezequiel, o profeta Ezequiel, que tratamos na aula anterior. E na terceira e última deportação, justamente, é a destruição geral, e leva alguns para a cidade da Babilônia, e a maioria é morto lá. Tá bem? Então, Daniel foi na primeira deportação. Ele primeiro chegou na Babilônia, posteriormente chega Ezequiel, que vai falar apenas para os cativos. Já Daniel não, vai falar para todo o povo de Deus. Mas para a gente entender a história de Daniel, eu peço, por gentileza, que abram a Bíblia de vocês, em segundo livro de Reis, capítulo 20, do verso 12, vamos ler do verso 12 ao verso 19. A gente entender como chegamos, qual era a condição de Daniel. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Em segundo livro de Reis, capítulo 20, vai falar sobre a embaixada do rei da Babilônia. O reino da Babilônia estava começando a ascender, né? E o que vai contar lá em segundo livro de Reis? Vamos dar uma lida. Segundo livro de Reis, capítulo 20, verso 12. Assim diz, ó. Para esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, chamado Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. E Ezequias recebeu bem os mensageiros. Olha só, ficou extremamente exultado devido à carta e o presente de um rei. Então, o rei Ezequias lhe mostrou toda a sua riqueza. Isto é, a prata, o ouro, as suas especiarias, os seus perfumes, todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Então,
Aí ele recebe uma visita bastante interessante. O profeta Isaías foi falar com ele e perguntou: de onde vieram esses homens? E o que foi que eles disseram? E o rei Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui, que vieram da Babilônia. Então Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? E o rei respondeu: eles viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías respondeu: o Senhor Deus diz a você: vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo o que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará absolutamente nada. E aí vem o versículo chave dentro para entender a história de Daniel. Alguns dos seus filhos, rei Ezequias, serão levados como prisioneiros e serão feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Tá bem? Então, em razão dele ter aceitado aquela comitiva, ele abriu todos os departamentos, falando armas, alimento que ele tinha, ele mostrou tudo para o inimigo, que era o rei da Babilônia, que naquele tempo não era uma potência mundial, mas era extremamente estratégico, mandava uma comitiva para verificar os reinos para posteriormente conquistá-lo, né? Então o profeta Isaías já apresentou uma profecia dizendo que os filhos do rei seriam levados para o palácio da Babilônia para serem feitos eunucos. E aí eu peço por gentileza que vocês abram o livro de Daniel, capítulo 1, verso 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 6 para a gente entender exatamente o cumprimento desta profecia. Tá bem? Livro de Daniel, capítulo 1, verso 1. No livro de Daniel, capítulo 1, verso 1, vai dizer: no terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém. E os seus soldados cercaram a cidade. E deixa bastante claro que não foi uma ação humana. Foi realizada a partir de uma permissão divina. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe do serviço dos palácios, ou em algumas versões vai dizer o chefe dos eunucos, porque o responsável pelo serviço palacianos eram os eunucos, tá bem? Então ele chama o chefe dos eunucos e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens. Jovens de onde? Da família do rei e também das famílias nobres, tá bem? Esses jovens deviam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, serem inteligentes, instruídos, capazes, e precisariam aprender a língua e estudar os escritos da Babilônia, porque aqui a ideia é juntar, é uma sincronia de cultura para que eles pudessem servir ao rei. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida. Verso 6, Daniel capítulo 1, verso 6. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias e todos da tribo de Judá. Então isso aponta que Daniel era de uma família nobre, provavelmente da família do rei Ezequias. Isso quer dizer que Daniel era um eunuco, né? Na verdade, infelizmente, ele foi castrado, né, para executar essa atividade divina. Vejam, né, o tamanho da provação que esse homem de Deus sofreu, tá? Então, isso, o Daniel, capítulo 1, é o cumprimento da profecia apontada em segundo livro de Reis, capítulo 20, tá bem? Então, a ideia de que alguns da família do rei seria feitos eunucos para servir no palácio da Babilônia. Então, aqui é um exato cumprimento da profecia do livro de Daniel. Então, isso temos que entender. Professor, a história de Daniel aconteceu antes ou depois da queda da Babilônia, ou da queda de Jerusalém, da destruição da cidade de Jerusalém pelos babilônios. Aconteceu antes, cerca de 19 a 20 anos antes da destruição da cidade de Jerusalém. Por quê, professor?
A cidade de Jerusalém foi destruída na terceira invasão babilônia. Então, Babilônia. Porque a primeira invasão levou Daniel. A segunda, que foi no reinado do rei Jeoaquim. A segunda invasão aconteceu no reinado de Joaquim, filho de Jeoaquim, quando levou Ezequiel, o profeta Ezequiel. A terceira invasão da Babilônia foi aqui no reinado de Zedequias, quando o rei teve os olhos furados e a cidade foi totalmente destruída. Então, a história de Daniel está na primeira etapa de invasão, tá bem? Mas, a partir dali, ele já tem essa ideia de levar o conhecimento para aquele povo de Deus que foi levado cativo. Estavam desesperançosos, estavam justamente extremamente em conflito com Deus, então a mensagem daquele profeta era muito importante, tá bem? Por isso que o propósito do livro é, primeiro, trazer um relato histórico dos judeus que viveram de uma forma fiel lá no cativeiro da Babilônia. E a segundo momento, que é mais importante, que isso nos traz esse ensinamento, é entender que Deus está no controle de tudo, de absolutamente tudo que acontece no mundo. Deus está sob o controle de tudo, do céu, da terra, ele dirige as forças da natureza, o destino da nação, ele cuida do povo, exatamente tudo. Né? Tanto é que Daniel vai dar cada profecia sensacional acerca dos reinados do gentil e acerca da submissão que o povo de Deus ia ter que passar, tá bem? Então esses são dois propósitos, apontar os relatos históricos que aconteceu lá no cativeiro babilônico e falar sobre a soberania divina, tá bem? E a partir deste relato, ele tinha que trazer o quê? Encorajamento para tudo aquilo de nefasto que aconteceria no decorrer da história, tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ele também, para a importância dessa mensagem de Daniel, sem dúvida, temos que entender o hoje, né? E respeitar o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, né? Independente, Deus é soberano e Deus sabe o que é melhor para todos nós, independente do que aconteça na nossa vida. Deus é soberano e Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Essa era a ideia de Daniel, dizendo, fica aí, ó, vocês pecaram, agora tem que, na verdade, suportar, né, as consequências do seu ato. E o pior não era só 70 anos de cativeiro, era 70 vezes 7, até que o pecado fosse terminado, que era a das 70 semanas, apontava acerca das diversas tribulações que o povo de Deus passaria. Daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Professor, se o destinatário do livro de Jeremias era o povo que estava em Jerusalém, de Ezequiel o cativo, o escravo que estava na Babilônia, quem é o destinatário do livro de Daniel? Era também o cativo que estava na Babilônia, e também todo o povo de Deus. Ele se assemelha muito aos destinatários, ou, desculpe, ele se iguala aos destinatários do livro de Ezequiel. Versículo-chave. Por gentileza, abram a Bíblia de vocês no livro de Daniel, capítulo 2, verso 20. O versículo-chave é o verso 22, mas eu não posso ler o 22 sem ler o 20 ao 22, porque o 20 dá a ideia do que exatamente é o 22, tá bem? Então, por favor, Daniel, capítulo 2, verso 20 a 22. E assim diz o versículo-chave desse livro, hein? Daniel, capítulo 2, verso 20. Dizendo, que o nome de Deus seja louvado para sempre. Pois de Deus, são a sabedoria e o poder. É Ele quem faz mudar os tempos. É Ele que faz mudar as estações. É Ele quem põe os reis no poder. É Deus quem os derruba. É Deus quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. É Deus quem explica os mistérios. É Deus que explica os segredos. É Deus que conhece o que está escondido na escuridão. Pois Deus mora à luz. Pois com Deus mora a luz, né? Que mais à frente Cristo vai se identificar como a luz do mundo, Filho de Deus, ou Deus propriamente encarnado, tá bem? Então, o Daniel capítulo 2, verso 22, um texto muito lindo, é exatamente a chave para você entender a soberania de Deus, que Deus decide tudo, Deus faz tudo, Deus
tem o controle de tudo, e Deus é justamente que ilumina toda a vida humana e todos os acontecimentos que acontecem na história e na vida do homem. Tá bem? Então, a soberania de Deus está devidamente comprovada nesse capítulo, nesse verso 22, tá? Acerca do título, né? O título Daniel, a tradição judaica aponta que foi o próprio personagem Daniel que escreveu esse livro. Esse profeta, ele teve inúmeras visões, inúmeros sonhos, e a partir dessas visões e sonhos, ele passou a escrever, através dessas revelações de Deus, ele escreveu este livro muito interessante, né? Incrível que o livro não vamos encontrar terminologia assim diz o Senhor. Não. Ele vai dizer, olha, Deus, tive tal visão, e a visão dizia isso, e o arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel falou isso e tal, o anjo, e a partir daquela visão ele passa a transcrever. Não deu, assim diz o Senhor. Por isso, um dos motivos que na Bíblia hebraica ele não é considerado um profeta, ele é considerado como um livro histórico. Tá bem? Mas para nós tem o caráter de profecia, até de profeta, até porque as palavras dele são proféticas, né? Tá? Daniel, ele vai cobrir todo o período dos 70 anos do cativeiro lá apontado em Jeremias capítulo 29, né? Então, ele cobre todo esse período dos 70 anos, inclusive ele aponta lá no capítulo 10 e 12, finalzinho do livro dele, apontando acerca da libertação do povo de Deus, tá? Deixa eu ver, dos 12 capítulos, 9 deles vai tratar acerca de revelações divinas através de visões e sonhos. Então, você vê que a grande parte do livro dele são visões, são revelações divinas, tá? E não tanto histórico. Por esse motivo, na nossa Bíblia, ele é considerado, sim, um livro profético e não um livro histórico. No que pese, um caráter bastante interessante, né? E aí, a ideia de Daniel é justamente ele foi um porta-voz, né, dessa revelação divina para apontar a dominação do povo gentílico que estaria essa dominação sobre o povo de Deus. Ele ia dizer, vai acontecer diversos governos gentílicos, nós estaremos submetidos a ele, e vai vir muita tribulação, vai vir muita guerra, muitos problemas, e temos que suportar, né? Porque, infelizmente, cometemos o erro, descumprimos os regramentos da aliança, e em razão disso, seremos acometidos de grande mal, né, que provocamos, né? Então, essas revelações vai apontar nada mais, nada menos que o plano de Deus, qual é o projeto de Deus para que aquele povo passasse por aquele problema ali, e aí, até então, fosse engrandecida a fé, e eles até então aprendessem com tudo aquilo, né? Tá? Autoria. Quanto à autoria, várias passagens no livro vão apontar que é Daniel. Vamos encontrar em capítulo 8, verso 15, 9, capítulo 9, verso 2, capítulo 10, verso 2, capítulo 12, verso 4, todos vão apontar como Daniel. Daniel estava no rio, Daniel estava em sua cama, Daniel teve as visões. Então, o próprio livro vai apontar acerca do próprio Daniel. E o que o nome Daniel significa? Quer dizer que Deus é meu juiz, ou Deus julga, como de fato há um julgamento, né? Dentro desse livro, o nome dele já é altamente sugestivo ao que acontece ali, o julgamento do povo de Deus, o julgamento aqui, o julgamento também de alguns déspotas, né? No caso de Nabucodonosor, que acabou sendo julgado por Deus e cai na insanidade, e fora falar sobre o anticristo, que também depois seria derrubado através de um julgamento em razão dos atos extremamente de forma equivocada, tá bem? A partir do capítulo 7, ele começa a escrever na primeira pessoa do singular, dizendo eu, apontando justamente que era o próprio Daniel que estava escrevendo. Vale salientar que lá em 692, quando ele foi levado como cativo, apontam os historiadores que Daniel tinha cerca de 13 a 15 anos, era uma criança, né? Quando foi levado para a Babilônia, quando se tornou eunuco, quando foi servir no palácio. Então, isso já dá para ver que os jovens, né, isso é uma história marcante, né, para todos os jovens, porque Daniel nada mais, nada menos do que um modelo, é um símbolo
para todos os jovens, de uma força de fé, a força, né, justamente daquele que ama a Deus. Então, ele era uma criança, né, justamente quando ele foi levado cativo e depois se tornou conselheiro. Era um adolescente, tá? Depois ele passou por um processo chamado de imersão na cultura babilônica. Ele teria que conhecer a cultura, a língua, a história, porque então ele teria que servir ao rei. Então, ser um porta-voz entre o rei e justamente o povo. Por isso que a necessidade do rei informar. Olha só, pega alguns prisioneiros aí, que ele vai se tornar alguns conselheiros meus. Porque a cultura dos babilônios, justamente, era trazer a cultura, ele matava a cultura do inimigo, e ele destruía o inimigo e trazia para perto, para beber da cultura, para, a partir dali, fazer uma transformação cultural, e a partir dali existia um engrandecimento da própria cultura dele, e também ele dominar sobre as demais culturas do mundo. O que mais à frente vamos perceber que os persas já tem uma ideia totalmente distinta, de dizer assim, não, manda cada um para o seu lado, eu quero só tributo, pague meu tributo, e você continua aí com sua nacionalidade, com sua cultura, com sua língua, não há problema nenhum. Já os babilônios, não. Os babilônios levava, trazia para perto de si, e transformava a cultura daquele povo nos deles. Tanto é que essa ideia de um novo processo de culturamento, né, se a gente pode dizer assim, dessa imersão na cultura, o povo de Deus esqueceu até a língua de origem, que era o hebraico. Eles passaram a falar em aramaico, eles nem mais sabiam mais falar a própria língua nativa, né? Você imaginar a força cultural, essa potência, essa exploração cultural que o próprio povo babilônios faziam sobre os seus dominados, sobre o povo dominado, tá bem? Já falei aqui que essa ideia de imersão na cultura babilônia era uma ideia de mediador, ele tinha que se preparar os prisioneiros para que houvesse essa mediação. Quando o rei quisesse falar com o povo dominado, com o povo cativo, que era o povo de Deus, ele tinha que ter devidamente os seus representantes, tá bem? Daniel, por mais que ele passasse os 70 anos no cativeiro babilônico, ele não voltou com o povo de Deus para reconstruir Jerusalém. Então, o Daniel lá, que vamos encontrar lá em Esdras, capítulo 8, verso 2, bem como em Neemias, capítulo 10, verso 6, não é o mesmo Daniel, profeta, que escreveu este livro. Também ele morreu lá na própria Babilônia. Daniel, ele recebeu a nomeação, né? Mas como depois que ele revelou o sonho do rei, ele se tornou um estadista, né? Ele passou a ser o governador, passou o segundo homem mais importante do maior império mundial, e passou a ser também um confidente do rei. Daniel, diferentemente de muitos, Daniel passou por 2 impérios mundiais, né? Ele passou tanto do Império da Babilônia, sendo conselheiro do rei e governador, e depois também passou a ser, depois que a Pérsia dominou a Babilônia e dividiu justamente o império dele em 3 províncias, ele ficou o principal das 3 províncias, e posteriormente ele jogava na Cova dos Leões e tudo, mas ainda assim ele serviu a 2 impérios mundiais, os babilônios e os persas, medo-persas, tá bem? Dos babilônios vamos encontrar no capítulo 2, verso 48, dos persas vamos encontrar no capítulo 6, do verso 1 e 2, tá? Lembrando que Jesus Cristo confirmou a autoria, né, de Daniel, né, como escritor do próprio livro. Vamos ler lá em Mateus, capítulo 24, verso 15, quando ele vai falar sobre aquela questão do sermão profético acerca do princípio das dores, né, e lá no Mateus 24, verso 15, ele vai dizer, né, vocês verão no lugar santo o grande terror, que é a questão da tribulação, de que falou o profeta Daniel. Você vê que o próprio Jesus Cristo já passa dessa condição de profeta a Daniel, né? Então, lá, aquela questão do princípio das dores, que haveria guerra, inundação, tá, aquela questão toda que no dia do Senhor, muito interessante. Falando sobre quem foi Daniel, peço por gentileza que abramos nossa Bíblia em Daniel, capítulo 5, do verso 11 a 12, porque ali a gente vai ter uma ideia. Quais são os atributos? Quem foi Daniel? O que Daniel tinha de especial, né? Então, a própria palavra de Deus nos dá esses atributos desse grande homem, né? É muito interessante, até a própria definição que a rainha, a mãe de Belsazar, justamente é o rei que sucedeu
Nabucodonosor, que na verdade foram 4 reis. Daniel passou por uma dinastia bem interessante. Passou Nabucodonosor, acho que Evil Merodach, depois passou Nabonido e depois passou por Belsazar. Então, aqui no capítulo Daniel 5, que vai tratar sobre a questão do banquete do rei, a rainha descreve muito bem Daniel, que Daniel tinha uma posição de destaque no reinado da Babilônia, do Nabucodonosor, mas depois foi esquecido, porque quando justamente tem a sucessão de reinos, existe a troca dos seus gestores e dos principais conselheiros. Então, Daniel ficou justamente na Babilônia esquecido. E quando aconteceu aquela questão da mão escrevendo na parede, a rainha deu uma definição bem interessante ao rei acerca desse profeta. Daniel, capítulo 5, verso 11. Olha só. Meu rei, aqui no seu reino há um homem que tem um espírito dos santos deuses. Ela vai apontar que Daniel tinha o espírito dos santos deuses. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem provou que era juizado, que era inteligente, que era sábio. E ele era tão sábio como os deuses. Imagine, comparou Daniel a um deus, né? E o rei Nabucodonosor pôs esse homem chamado Daniel como chefe dos sábios, dos adivinhos, dos feiticeiros, dos astrólogos. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, que quer dizer, se não me engano, Bel protege a sua pessoa, alguma coisa, Bel que seria o deus Marduk, né? Que Marduk protege a pessoa, né? Por isso que Nabucodonosor mudou esse nome dele, dizendo que o Marduk queria proteger o próprio Daniel. Essa é uma ideia idólatra, né? Mas ele estava na terra Babilônia, então na Babilônia ele tinha que receber o nome babilônico, que era a forma, era o trato, era a linguagem comum daquele povo. Então, Daniel capítulo 5, verso 12. O Nabucodonosor deu o nome dele a Beltesazar. Pensa com muita clareza, ele é sábio, é inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, meu rei, chama Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Eu não sei se vocês vão lembrar exatamente o que é que estava escrito na parede, que era Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, Mene, Deus contando os anos de reinado. Tekel, que quer dizer que Deus colocou justamente aquele reinado numa balança para ver exatamente como é que foi, se foi um reinado bom, um reinado muito ruim. E Deus falou, pesando o seu reinado foi muito pouco. E Parsim, que depois a própria Bíblia vai apontar que é Pérez, né, que vai dizer que o reino seria dividido e entregue ao novo império Medo-Persa, né, bastante interessante. Por isso que Daniel foi chamado ali para ler essa palavra, tá? A ideia de Daniel, né, voltando para a gente nesse contexto, como o povo de Deus foi levado cativo, né, de Jerusalém para a Babilônia, uma terra estranha, o povo começou a ficar sem esperança, o povo ficou desencorajado, passou a quase, né, começando a se afastar de Deus. Então Daniel disse, olha só, Jeremias já apontou que temos que ficar 70 anos aqui. Além desses 70 anos, vamos ter ainda mais terror, né? Vamos ter aí os 70 vezes 7, 70 semanas, que dá 490 anos, né? Mas não 490 anos, 70 vezes 7, de terror, até que aplaque todo o pecado quando o Filho do Homem chegará. Então, não só vocês voltarão para Jerusalém, como depois que você voltar para reconstruir Jerusalém, vocês ainda passarão por diversas tribulações, né? Imagine só isso. Então, ele tinha que apontar, ele tinha que trazer esperança. Esperança resume em fé, né? Na verdade, ele estava simplesmente chamando ao povo de Deus que eles renascessem a fé. Eles fosse um estímulo para que eles entregassem também a vida deles a Deus, para que assim eles pudessem suportar o mal que iria acometer. Então, a partir dali, ele vai descrever o curso da história, impérios gentílicos, né? Impérios justamente de outro povo que não de Deus, que iria dominar os judeus. Quais seriam esses? A Babilônia, depois viriam os persas, com Dario e Ciro, depois viriam os gregos, com Alexandre o Grande, e justamente Antíoco, Epifânio, os Ptolomeu, Seleucidas, né?
justamente tudo que são os gregos, que depois haveria aquela implosão de coloca a cultura helenista aí, que é justamente o grego, né? O estudo grego, a religião grega, o costume grego, e posteriormente vinha a dominação romana. Então o povo de Deus passaria de forma implacável por 4 governos extremamente pesados: Babilônia, persas, gregos e romanos. Então o povo de Deus ficaria extremamente acuado. E eles tinham que passar aquilo dali, todos de mãos juntas, e chamando, clamando por Deus, porque realmente a tribulação foi extremamente pesada, o povo de Deus foi perseguido, o povo de Deus foi quase destruído, o povo de Deus teve assassinato em massa, foram vendidos como escravos, o templo de Jerusalém foi profanado, foi feito diversas perversidades com o povo de Deus, e somente por meio da fé eles conseguiriam suportar tudo aquilo. Então Daniel dava uma profecia extremamente pesada para aquele povo, dizendo assim: olha só, não estou dizendo só doces aqui não, só maravilhas. Vão vir tempos agora perversos. Tá bem? O livro de Daniel, ele foi escrito, grande parte dele em aramaico, né? São 12 capítulos. O engraçado é que o capítulo 2 ao capítulo 7, ele é escrito em aramaico. Por quê? Por quê, professor? Porque aramaico era a língua, o povo de Deus falava hebraico, né? Em sua origem. Mas por que o livro de Daniel, no capítulo 2 e no capítulo 7, vai falar em aramaico? Porque ele tratava sobre os gentios, ele falava sobre reis estrangeiros. Então, ele tinha que dar um caráter de universalidade para que outras pessoas pudessem ler. Então, no capítulo 1 e do capítulo 8 ao capítulo 12, vamos encontrar aí na linguagem hebraica e algumas passagens depois em grego. Então, isso, algumas pessoas vão apontar que o livro não foi escrito por Daniel, que o livro foi escrito posteriormente, mas é pura mentira, né? O livro foi todo escrito pelo profeta e é uma profecia extremamente bem elaborada. Deus deu revelação a ele e tudo aconteceu, os fatos sucessivos na história aconteceram da forma correta como foi apresentado no próprio livro. Tá bem? Professor, quem foram os profetas contemporâneos a Daniel? Novamente, vamos lembrar, hein? Jeremias ficava em Jerusalém, dizendo ao povo de Deus: pessoal, se arrependa que a Babilônia vai destruir a gente. A Babilônia destruiu através de 3 invasões. Então, Jeremias estava em Jerusalém. Ezequiel, ao mesmo tempo que Jeremias estava em Jerusalém, Ezequiel estava no rio Quebar, juntamente com os cativos, justamente com o povo, com os prisioneiros, com os escravos. Daniel não. Daniel estava ao mesmo tempo que Jeremias e Ezequiel, mas Daniel estava no palácio, justamente com a alta corte, lá com o rei, com o povo, e de forma indireta ajudando o povo de Deus, porque Deus justamente determinou que assim fosse, para que ele pudesse, né, ajudar o rei Nabucodonosor, e mais à frente também o rei Belsazar, e mais à frente ele vai ajudar o rei Dario, que uns apontam que não é rei, é apenas um título, mas daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Então, existiam 3 gamas de profeta ao mesmo tempo. Você vê a preocupação de Deus. Jeremias em Jerusalém, Ezequiel com o povo cativo e Daniel no palácio da Babilônia, que era um império naquele momento que dominava todo mundo. Tá bem? Lembremos que até o profeta Ezequiel, lá no capítulo 14, no capítulo 28, vai apontar a respeito de Daniel, dizendo que ele era um homem muito justo e era um homem muito sábio. Então, é um cara, a sua sabedoria foi implacavelmente apontada na Bíblia Sagrada. E lembremos também que Daniel, interessantemente, é um dos personagens bíblicos que não tem apontamentos negativos a respeito dele. Então, aponta quase que uma imperfeição. A Bíblia não aponta nada de negativo quanto ao profeta, né? O que é muito interessante. Mas, ainda assim, ele é provavelmente um homem imperfeito, né? Até porque o único homem perfeito é Cristo Jesus, tá? Mas a Bíblia não aponta qualquer coisa a respeito negativo desse homem. A datação dele, ele viveu na verdade, ele foi para Babilônia por cerca de 692, mas ele viveu até por volta de 536 anos antes de Cristo, conforme mais ou menos uma datação apontada a partir do apontamento lá do capítulo 10, verso 1. Tá bem? No contexto histórico, aqui eu já até apontei, Babilônia conquista Jerusalém, leva o povo de Deus, ele vai na primeira leva dos cativos,
Nesta leva do cativo, ele se torna justamente um conselheiro, porque ele vai decifrar um sonho do rei Nabucodonosor. Lembrando que são 2 sonhos, né? Vamos encontrar no capítulo 1, vamos falar aí a história de Daniel. No capítulo 2, um sonho de Nabucodonosor. A diferença do capítulo... São 2 sonhos, né? No capítulo 2 e no capítulo 4 de Daniel. Só que no capítulo 2 tem uma questão bastante interessante, porque o rei não lembrava do sonho. Ele lembrava que teve um sonho, mas não lembrava qual era o sonho. Por isso que ele exigia que os adivinhos e os feiticeiros apontassem o que foi que ele tinha sonhado. Diferentemente do capítulo 4, onde ele já informa qual foi o sonho que ele teve. Eu vi o sonho e desceu o anjo disse que tinha árvore, a árvore seria cortada, mas ia ficar só o topo e a raiz. Por quê? Porque ele ia passar pela insanidade, 7 anos com insanidade, e depois retornaria como rei. E quando então ele faria uma oração belíssima, reconhecendo a soberania de Deus. Tá bem? Então, Babilônia destrói Jerusalém, volta como cativo. Daniel, ele é um príncipe, né? Faz parte da nobreza. Ele é escolhido para ser, como seu eunuco para servir no pátio da Babilônia. E aí tem o rei, tem um sonho. Mas desse sonho ele vai decifrar. Decifrando, ele se torna governador. Tá bem? A partir dali, ele também vai contar acerca desse grandioso reino que foram os babilônios. Mas Daniel também vai nos contar acerca de como aquele reino desapareceu, como aquela toda supremacia imperialista por parte dos babilônios foi derrotada justamente pelos persas, porque lá em Daniel capítulo 5, ele vai nos ensinar acerca de Belsazar, aquele orgulho, né? Infelizmente, aquele excesso de usar os tesouros do reino de Deus. Em razão disso, ele diz, não, tudo bem, tá aqui a palavra escrita e ainda essa noite você será derrotado pelos persas. Que, de fato, a história aponta que os persas, né, dominaram, os medo-persas, dominaram os caldeus, diga-se, os babilônios, sem precisar justamente uma guerra tão expressiva na cidade da Babilônia, porque, segundo os históricos, os historiadores, eles justamente conseguiram adentrar a cidade de forma silenciosa, e quando o rei nem percebeu, justamente eles já estavam lá, já tinham dominado toda a cidade, como de fato o próprio Daniel conta. O rei estava na bebedeira, convidou 1000 dos nobres lá, e no meio do caminho aparece lá os persas dominando toda a cidade. Então, a Bíblia nos dá esse contexto histórico de uma forma tão exata, como de fato é confirmado pelos historiadores. Tá bem? Mais à frente, a gente vai falar a história de Daniel, vai falar não só dos babilônios, mas vai falar também dos persas. Ele vai falar com Dario. Dario vai jogar ele lá na cova dos leões, né, no capítulo 6. Do capítulo 7 em diante, ele vai falar sobre a profecia, que daqui a pouco vamos tratar a respeito. Então, ele passa por dois impérios, como já dito, babilônios e os persas, tá? Numa partezinha, no finalzinho lá, Daniel também, além de falar sobre esses 2 reinados, ele vai falar sobre o templo de Jerusalém, onde justamente ele ora em direção a Jerusalém, o que dá uma ideia, né, um sentimento forte por parte do templo, o amor à própria terra. Vamos encontrar isso no capítulo 6, verso 10, aquele amor bem diferenciado pela sua terra natal. Tá? Daniel também é mencionado lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 33, dizendo que ele fechou a boca dos leões como um dos heróis da fé, como de fato, cara, era muito diferenciado, né? Eu falei aqui que ele mencionava acerca dos sucessivos estágios, né, de dominação gentílica, que são os povos que iriam dominar o povo de Deus, mas também ele dá uma ideia muito interessante. Ele aponta para a vinda do Filho de Deus, ele aponta para o líder das nações, né, que não haveria guerra, que dominaria todo mundo. E aí ele vai falar sobre o Messias, né? Vamos encontrar no capítulo 2, verso 35, onde ele justamente vai ensinar que o rei, ele decifrando o rei Nabucodonosor, aquela estátua gigantesca com a cabeça de ouro, que faz referência à Babilônia, ele vai falar sobre os braços e peitos de prata, vai falar sobre os medo-persas, né, que justamente são próprios imperialistas, o próximo imperialista. Depois ele vai falar sobre os ventres e as coxas, que era de bronze, apontando acerca dos gregos. E por último ele vai falar sobre as pernas e pés, que era de ferro e barro, né? Tratando a respeito dos romanos. Ele vai dizer que uma pedra vinha rolando da montanha, e essa pedra destrói todos esses reinos. Ia ter um reino
que é superior a todos esses, que era o reino do Messias, o rei, né, justamente o libertador que viria, que era superior a todas as nações, todos os reinos, e mais à frente essa pedra se torna uma montanha e engole toda a terra, que é justamente a ideia do rei universal, né? Essa é a primeira aparição ele apontando acerca do Messias como uma pedra. No capítulo 7 ele vai dizer como filho do homem que desce dos céus. No capítulo 9 como ungido, né? Justamente depois daquela oração maravilhosa. Que se você quer entender exatamente uma oração muito bem feita, dá uma lida no capítulo 9 do livro de Daniel, porque a oração ali é muito linda e poderosa, né? Ele pedindo, Senhor, clemência, misericórdia, porque o nosso povo de Deus já está aqui há 70 anos e Jeremias já apontava lá no capítulo 29, e acerca da carta que ele escreveu a Nabucodonosor, que o cativeiro era 70 anos, de uma forma bastante interessante. Tá bem? Só para lembrar, as profecias de Daniel perante o Império Babilônico, no tempo de Nabucodonosor, vamos encontrar a história da fornalha, que é justamente dos 3 amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. No rei Nabucodonosor, ele vai falar sobre aquele período que ele ficou 7 anos insano, louco, vivendo como animal. Depois ele é restaurado. No tempo ainda na Babilônia, com o rei Belsazar, que Daniel escreve, o que leu a escritura na parede, né? E que avisava a fim do Império Babilônico. No tempo do Império Medo-Persa, no tempo de Dario, ele vai ser jogado lá, lançado na cova dos leões, e ele sobrevive, e ali comprova, inclusive, que Daniel era um eunuco. Se vocês lerem lá o capítulo 6 de Daniel, aponta que ele foi jogado sozinho, né, na cova dos leões. E no dia seguinte, o rei abriu a cova e Daniel saiu de boa. Mas, posteriormente, os inimigos de Daniel foram jogados na cova dos leões. Mas, espera aí, foram só os inimigos? Não. Foram os inimigos e os familiares dele, o que comprova os inimigos de Daniel e os familiares dos inimigos de Daniel, todos eles foram jogados na cova dos leões, e antes de chegar ao final, todos foram devorados. Isso comprova que Daniel não tinha família, porque se ele tivesse família, ele teria sido jogado, ele e a família. Capítulo 6. Além de Nabucodonosor falando sobre a fornalha, Belsazar sobre a escritura na parede, Dario sobre a cova dos leões, vamos falar também sobre outro imperador do Império Medo-Persa, que é Ciro, né? Ele vai falar sobre a questão dos exilados voltar à sua terra natal. Isso vamos encontrar no capítulo 10 e capítulo 12. Então, os principais personagens desse livro, Daniel, que posteriormente teve o nome modificado para Beltesazar, que quer dizer quer dizer Marduk, né? Marduk protege a vida do rei. Justamente isso foi o nome que Nabucodonosor deu a Daniel, porque como ele estava justamente na terra dos caldeus, ele tinha que ter um nome dos caldeus, inclusive até para facilitar a comunicação entre ele e os demais nativos, né, da Babilônia. E ele se tornou conselheiro real. Vamos falar sobre Nabucodonosor, né, que é o rei da Babilônia. Inclusive, ele era tão dominador, né, que ele é chamado de rei dos reis, né? Bastante interessante. Devido ao orgulho e à perversidade, se torna insano, né? Aquele sonho lá no capítulo 4, onde ele é comparado a uma árvore que chega até os céus, porque ele conquistou absolutamente tudo. E os seus galhos, justamente ali, ele abrigava as feras e todo tipo de animal, dizendo justamente que tudo estava debaixo do jugo dele. Tá bem? Vamos falar ainda de Sadraque, que também é chamado de Ananias. Ananias quer dizer Yahvé misericordioso. O nome Sadraque não tem um nome definido na Babilônia, ele foi jogado na fornalha, juntamente com Mesaque, que o nome hebraico quer dizer Misael, e quer dizer quem é como Deus. Coisa maravilhosa, né? Quem é como Deus, o cara foi jogado na fornalha. Abednego, que também é chamado de Azarias, que é Deus, quer dizer Deus é minha força. Esses 3 homens foram jogados na fornalha, o rei vê os 3, depois que eu joguei 3, mas tem 4 ali, tem um anjo, que ele chama de anjo, vejo ali como anjo. Engraçado que depois do rei mandar aumentar a temperatura da fornalha em 7 vezes mais, ele chega perto da fornalha e chama apenas, ele só vai chamar
Sadraque, Mesaque e Abidnego. O interessante é que ele não chama o quarto indivíduo que estava dentro da fornalha, né? Que era o anjo. Ele ficou com medo, ele chama só os três. Cadê eu chamo o quarto? Ô, vocês quatro, vem aqui para fora. Não, ele só joguei esses três, vou chamar só os três, justamente porque ele não queria colocar à prova o anjo do Senhor, assim definido na Escritura, como justamente Nabucodonosor chamou, o quarto indivíduo que estava lá na fornalha, que a tradição aponta que seria o Messias, né, que estaria com ele lá, que é o Filho de Deus protegendo, que aqueles homens foram jogados na fornalha e sequer as suas vestimentas foram atingidas pelo povo. Vamos falar sobre a questão do Belsazar, né, que é também usou Daniel como um intérprete lá no capítulo 5, que é a mão que escreve lá, que nós já apresentamos aqui, a ideia do Mene Tekel Parsim, que nós já apontamos aqui. E, por último, vamos falar aqui o rei Dario, que é o sucessor persa, né? Que justamente domina a Babilônia e passa a ser o novo imperador. Alguns vão entender que Dario é apenas um título dado aos grandes guerreiros, né? Vão apontar que às vezes nem sequer existia um rei, né? Que esse Dario não seria um rei, seria um título dado ao comandante do exército. Mas outros vão apontar sim, que era o rei, outros vão apontar apenas como título. Mas Daniel passou por dois imperadores, que é o rei Dario e o rei Ciro, tá? Principais doutrinas: controle soberano de Deus, a soberania de Deus. Vamos falar sobre os milagres de Deus, da fornalha, né? Uma coisa muito linda aí. E a questão das revelações dos sonhos. A questão do Messias prometido, vamos encontrar 2,35, como já falou, a pedra, o Filho de Deus ungido, né? Daniel, capítulo 2, verso 35, 7, 13, 9, 26, e aí por diante. É muito interessante a ideia do Messias prometido. O esboço, lê o livro de Daniel, divide-se ali apenas em 3 partes e não tem problema nenhum. Quais são as 3 partes, professor? A primeira, que vai falar sobre os antecedentes pessoais de Daniel, no capítulo 1, do verso 1 ao 21. Já no capítulo 2 ao capítulo 7, vamos falar sobre as profecias a respeito das dominações estrangeiras, ou referente às dominações de quê? Dos gentios, do povo gentílico. Aqui vai apontar acerca tanto da Babilônia, quanto do rei persa, que é o rei Dario. A Babilônia, através de Nabucodonosor, e Beltesazar, Vil-Merodach, e a questão do rei persa, através do rei Dario e o rei Ciro. E a terceira parte, né? Primeira parte, antecedente de Daniel. Segunda parte, a dominação gentílica, que é capítulo 2 ao capítulo 7. E as profecias a respeito do destino de Israel, as tribulações que passaria e a restauração vindo através do Messias, que é do capítulo 8 ao capítulo 32. Apenas para facilitar o estudo, vou fazer apenas uma divisão, que eu tenho apenas 3 minutos para terminar essa aula. Né? Vamos lá. Antecedentes pessoais de Daniel. Conquista de Jerusalém, o alistamento dos judeus, a escolha, né, dos prisioneiros para que fossem treinados acerca da cultura, língua e costumes da Babilônia, para que eles fossem escolhidos para serem conselheiros do rei. Vamos falar sobre a coragem, né, dos 4 homens, e inclusive até aquela pureza por pai de Daniel, que não aceita comer as iguarias do rei. Ali sobre a ideia de não contaminação, porque realmente ele não poderia comer algumas coisas que eram do costume babilônios, contra as ideias apontadas em Levítico. O historiador Flávio Joséfo, que viveu na época, um pouco depois de Cristo, no tempo de Paulo, apóstolo Paulo, ele vai dizer que inclusive, era um cara que tem um alto conhecimento dos costumes rabínicos, ele vai apontar lá que Daniel não comeu, porque aquela comida ali tinha algumas iguarias, tinha uma ideia de trazer para que ele ficasse um pouco mais afeminado, os eunucos, né? Tornasse um pouco mais afeminado. E Daniel, percebendo, além da comida idólatra, né? Oferecida aos deuses, além da ideia de que era contra o que apontava em Levítico, e também que aqueles alimentos deixariam eles mais afeminados, porque os eunucos, além de ter uma ideia de serviçal no palácio, de tomar conta da rainha, de ser conselheiro do rei, alguns deles também eram usados sexualmente, tá bem? Então, por isso, o historiador Flávio José,
em seu livro aponta que Daniel deixou de comer aquela comida para que não se tornasse afeminado. Isso sobre a ideia dele, além da impureza, tá? Então, Daniel e os seus amigos tinham uma ideia de pureza física, de não comer alimentos imundos, como também uma pureza espiritual, porque o homem orava 3 vezes por dia e sempre virado para Jerusalém. Uma coisa bastante interessante, tá? No capítulo 1 ainda vai falar que ele passou a ocupar cargo real, tornando-se um estadista. Nas profecias a respeito da dominação do gentio, no capítulo 2 a 4, os dilemas de Nabucodonosor. No capítulo 5, a humilhação e queda de Beltesazar. No capítulo 6, libertação de Daniel, no capítulo 6. Justamente no capítulo 6, libertação da cova dos leões. No capítulo 7, o sonho de Daniel, muito bala. As 4 feras, leão, Babilônia, urso, persa, leopardos gregos, que era muito rápido, né? E a questão do monstro, que é com os 10 chifres, que faz a referência dos 10 reis de Roma, né? Que depois iria perseguir o povo de Deus. Por fim, último módulo do livro, do capítulo 8 ao capítulo 12, as profecias acerca do destino de Israel. Ele vai falar sobre o cordeiro e do bode. O cordeiro, sobre a ideia dos persas e o bode, que é justamente os gregos que queriam destruir o carneiro. E aí, a partir daquele bode extremamente perverso, iria, que é justamente os gregos, que Alexandre o Grande passa a morar na Babilônia, é assassinado muito jovem, o reino dele é dividido em 4 partes, e um deles, que é justamente os chamados Seleucidas, representado por Antíoco Epifânio, que vem devastando todo mundo. E Daniel passa a explicar de uma forma magnífica a guerra entre justamente Antíoco Epifânio e o pessoal dos Ptolomeus, ou Ptolomeu, que é justamente a guerra entre o Egito e a Síria. E ele é muito enfático em apontar aqui a razão desta guerra. Eles debelaram, e aí uma célulazinha chamada Roma, só assistindo de lá, e ajudava os sírios, outra hora ajudava os egípcios, e depois que essas 2 potências brigaram, acabaram tendo esse problema, Roma foi crescendo aos pouquinhos e depois engoliu os 2. Tá bem? Então ele passa a apontar acerca das 70 semanas, né? Também no capítulo 8, o cordeiro e o bode, que ele vai falar sobre a supremacia dos gregos, nas 70 semanas, apontando que, por mais que o povo de Deus passasse 70 anos na terra da Babilônia, voltasse para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, ainda assim haveria 70 semanas, vezes 7, que daria 490 anos. Então, justamente o período de reconstrução da Babilônia, o período chamado intertestamentário entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, 400 anos. Por isso que ele vai apontar 490 anos até a vinda do Messias. Maravilhoso, muito lindo. E por último, no capítulo 10 ao capítulo 12, ele vai falar que o povo de Deus seria muito perseguido, seria humilhado, o templo seria profanado, não haveria mais a questão das ofertas no templo, o povo de Deus seria extremamente perseguido, como de fato foram, haveria destruição do templo, tá? Então, a partir de toda essa humilhação, viria o então Messias para salvar o povo de Deus. E assim, minha gente, eu finalizo, viu? Essa aula acerca do profeta Daniel, um profeta muito, mas muito interessante, que nos traz aí, que nos enche, restaura a nossa fé, porque ali ensina exatamente como o povo de Deus ia ter que suportar não só a pena dos 70 anos, mas também os males que viriam no decorrer do tempo, porque, sem dúvida, foram perseguições extremamente avassaladoras. E sem a fé, eles não conseguiriam suportar o que viriam pela frente. Tá bem? Assim encerro a explanação acerca desse livro maravilhoso, que é o livro de Daniel.